Boa noite a todos. De acordo com o artigo 94, parágrafo 2º do Regimento Interno, franqueia a palavra ao vereador Rodrigo Paixão para proceder à leitura de um texto bíblico. Boa noite a todos e a todas. Deuteronômio 18, 20 a 22. Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome, alguma palavra que não tenha mandado falar, o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos qual seja a palavra que o Senhor falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, a tal palavra não se cumprir, nem se suceder, assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção a falou o profeta, não temerás. Pedro 2 e 1. Mas houve também entre os falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Solicito ao segundo secretário que proceda à verificação de presença de vereadores e vereadoras. Vereadora Ana Genesini. Presente. Vereador Carlos Florentino, presente. Vereador Edson PC. Presente. Vereador Edu Gelme. Presente. Vereadora Flávia Bittar. Presente. Vereador Márcio Melli. Vereador Marcos Ferraz. Vereador Nil Ramos. Presente. Vereador Paulinho Palmeira. Presente. Vereador Rodrigo Paixão. Presente. Vereador Rubens Nunes. Presente. Vereador Rui Macaxeira. Presente. Vereador Sandro Rebeca. Presente. Senhor presidente, 11 vereadores presentes. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciando nossos trabalhos declarando aberta a 32ª sessão ordinária da 17ª legislatura. Não havendo nenhuma manifestação dos vereadores e vereadoras quanto à ata da 31ª sessão ordinária da 17ª legislatura, de acordo com o artigo 95 do Regimento Interno, declaro-a aprovada. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias constantes na pauta do expediente. Expediente apresentado pelo prefeito municipal. Ofício do gabinete do prefeito número 283/2017 em resposta ao requerimento número 136/2017 de autoria do vereador Edson PC. Encaminhe-se. Ofício do gabinete do prefeito número 286/2017 em resposta ao requerimento 136/2017 de autoria do vereador Edson PC. Encaminhe-se. Expediente apresentado pelos vereadores. Projeto de emenda à lei orgânica. Projeto de emenda à lei orgânica número 1/2017. Autoria, subscrito por vereadores. Da nova redação do inciso 2º ao artigo 93 da lei orgânica do município de Vinhedo. Encaminhe-se à Procuradoria Jurídica e às comissões permanentes. Projeto de lei. Projeto de lei número 67/2017, autoria vereador Carlos Florentino. Institui o Dia do Skatista e a Semana Municipal do Skatista no município de Vinhedo e dá outras providências. Encaminhe-se à Procuradoria Jurídica e às comissões permanentes. Requerimento. Requerimento número 149/2017. Autoria vereador Edson PC, Rodrigo Paixão e do Gelme Sandro Rebeca. Requeremos nos termos constitucionais, legais e regimentais, digne-se adulta mesa oficial do senhor prefeito municipal, a fim de que o mesmo nos envie as seguintes informações. 1. Qual o valor gasto com horas extras da Secretaria Municipal de Transporte e Defesa Social nos anos 2014, 15 e 16? Discriminar gastos ano a ano, incluindo encargos. 2. Encaminhar listagem de todos os servidores da Secretaria Municipal de Transporte e Defesa Social que receberam horas extras nos anos de 2014, 15 e 16
incluindo encargos. Vai em votação. Está em votação o requerimento número 149 de 2017. Se algum liderança quiser encaminhá-lo. Não havendo nenhuma manifestação de liderança, está em votação única. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 10 votos favoráveis, nenhum em contrário. Essa aqui. Moções. Moção número 245, 2017. Autoria, vereador Rubens Nunes, subscrito por vereadores. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência, através do nosso secretário, o vereador do Gelme, pudesse ler a moção na íntegra. Por favor. Primeiro secretário lê. Me dá, porque eu não tenho, só tenho a resenha. Matar você. Não. Mas é do Sandro ou é de quem? A do Rubens. Senhor presidente, questão de ordem, gostaria de constar a presença do vereador Marcos Ferraz. Constado. Mais ainda, né? É bastante água agora. A Câmara Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, apresenta nos seus regimentais a presente moção de repúdio ao Museu de Arte Moderna de São Paulo, pela realização da performance Labetê, realizada no dia 26 de setembro, na abertura do Panorama Tradicional Mostra Bienal da MAM, onde o coreógrafo Wagner Schwartz encontrou-se deitado sobre um tablado nu e com seu órgão genital exposto, ao mesmo tempo em que uma criança de aproximadamente 5 anos interage com partes do corpo do coreógrafo citado acima, expondo a criança a conteúdo impróprio, vexatório, de caráter eminentemente humilhante e erotizado, ferindo a inocência infantil, sua integridade psicológica e o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Penal. Bora para a justificativa, né? Depois volta, deliberado. Justificativa. Não, aqui já foi, esse pedaço aqui foi lá. É. O artista se posicionou completamente nu em uma espécie de tatame e então sendo manipulado pelos espectadores no que consistiria a performance. A menina, estimulada por uma mulher adulta, toca em partes do corpo de Schwartz e depois sai engatinhando, expondo assim crianças e adolescentes a conteúdo impróprio. Em outra imagem, o artista aparece completamente nu de mãos dadas com outras crianças. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em seu artigo 241, é disposto que vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente é crime, punível com reclusão de 4 a 8 anos mais multa. O artigo 232, cuja pena varia de detenção de 6 meses a 1 ano, diz que submeter criança ou adolescente a um vexame ou constrangimento é crime. Uma das críticas feitas por quem assistiu o vídeo da performance é de que a menina de aproximadamente 5 anos estava visivelmente constrangida por estar naquele local. Também em nosso Código Penal, o artigo 218-A, por exemplo, cuja pena de reclusão pode ir de 2 a 4 anos, afirma que praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem é crime. O artigo 234 versa: fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda para fim de comércio, de distribuição ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno é crime. E diz ainda que realizar representação teatral ou exibição cinematográfica de caráter obsceno é crime. A pena de detenção varia de 6 meses a 2 anos e multa. Notadamente, se tratou de apresentação artística, tampouco de uma performance, mas pura e simplesmente de um ato obsceno e imoral, que atenta claramente contra a dignidade e inocência infantil, sendo impossível que qualquer cidadão concorde com a referida prática. Diante dos fatos confrontados com as leis regentes acima citadas, bem como dos conceitos e valores éticos e morais da sociedade,
e o afrontamento aos princípios e à integridade da família, repudiamos a performance realizada, como também esperamos que o Ministério Público apure as denúncias já encaminhadas e tome as medidas cabíveis. Tem mais aqui. Agora tem que voltar lá. E que do deliberado dessa casa seja dada ciência ao Museu de Arte Moderna de São Paulo, localizado no Parque do Ibirapuera, São Paulo. Está em votação única a moção número 245 de 2017. Os vereadores que aprovam... Perdão, tem discussão ainda. Tem discussão. Espera um pouquinho. Peraí. Eu vou seguir, depois volto. Tá? Moção número 246 de 2017. Autoria, vereador Rodrigo Paixão, SPC, Sandro Rebeca. A Câmara Municipal de Vinhedo do Estado de São Paulo apresenta nos termos regimentais a presente moção de repúdio à direção da empresa Unilever pela repentina demissão de cerca de 130 trabalhadores do setor de logística anunciada na última semana do mês de setembro. E que do deliberado dessa casa seja dado ciência ao Unilever no endereço Avenida das Indústrias, número 315, Distrito Industrial, Benedito Storani, Vinhedo, e ao Sindicato dos Químicos de Vinhedo no endereço Rua José Mateus Sobrinho, número 494, Centro. Moção número 247, 2017. Autoria vereador Rodrigo Paixão, SPC Sandro Rebeca. A Câmara Municipal de Vinhedo do Estado de São Paulo apresenta nos termos regimentais a presente moção de apelo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, por meio da secretaria competente, para que intervenha no sentido de evitar as cerca de 130 demissões anunciadas pela empresa Unilever em Vinhedo, e que do deliberado dessa casa de lei seja dada ciência ao secretário da pasta. Moção número 248, 2017, de urgência. Autoria vereador Nil Ramos, subscrito pelos demais vereadores. A Câmara de Vereadores de Vinhedo do Estado de São Paulo apresenta nos termos regimentais a presente moção de pesar à família do senhor Joaquim Miguel de Lima, falecido no dia 7 de outubro de 2017, em Vinhedo. O senhor Joaquim deixa os filhos Celso, Aparecido e Neuza. Que do deliberado dessa casa seja dada a ciência à família enlutada na pessoa de seu filho Celso Aparecido de Lima. Encaminha-se a moção de pesar de urgência de número 248, 2017. Agora você põe em discussão as moções. Rodrigo, você vai discutir as outras ou não? Não, ainda tem indicação. Estão em discussões as moções número 245 a 247. Algum vereador querendo discuti-las? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rubens Nunes. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores, amigos aqui presentes, internautas que nos assistem. Meu boa noite. Por gentileza. Nesse momento, nós vamos falar das moções e dar o parecer de cada vereador. Eu apresentei uma moção de repúdio, na qual foi lido até na íntegra, e todos puderam observar. Semana passada eu mostrei um vídeo até, na onde utilizaram crianças nessa performance, na qual nós não concordamos e repudiamos. Mas o que me chamou a atenção, senhor presidente, é o fato de algumas pessoas me direcionaram algumas perguntas. E nessas perguntas eu vou fazer uma resposta e já pedi aí a aprovação de todos os nobres vereadores. Até porque, com a felicidade, nós tivemos aí a assinatura de praticamente todos os vereadores da casa. Mas cada um defende aquilo que ele acredita e milita naquilo que ele também acredita. Aí eu vou responder agora algumas perguntas. Ser da esquerda é ser a favor do aborto? Ser da esquerda é ser a favor da ideologia de gênero? Ser da esquerda é querer uma escola com partido nas escolas? E vou mais além.
Ser da esquerda é ir para a rua defender o PT que assaltou o Brasil e os brasileiros? Ser da esquerda no Brasil é exaltar Fidel Castro e Maduro? Agora eu faço uma pergunta. Você quer implantar a ditadura? Que falaram isso para mim. Não, meus amigos. Muito, mas muito pelo contrário. Defender a família, defender o evangelho, é ser ditador? Fazer xixi em crucifícios, pousar nu para as crianças, passarem a mão. Quem apanha aqui, Paulinho Palmeira, tem 2 filhas. Sair à rua para defender corruptos é liberdade de expressão, vereador Paulinho? Amar a Deus e defender a moral, defender os princípios, não é feio, não. Feio é ser lobos, escondido em pele de cordeiro. Eu repudio o que nós tivemos, sim. E creio que essa casa vai aprovar essa moção de repúdio, porque nós não concordamos com esse tipo de coisa. Enquanto nós estamos discutindo muitas coisas, e tem que ser discutido nessa casa, é discutido em Brasília, é discutido com os deputados estadual, mas nós não podemos fechar os olhos para esse tipo de coisa que vem acontecendo, invadindo as casas. Eu falei a semana passada, poucos aqui sabem, crianças, a entrada das crianças naquela peça teatral deles, que chamaram de performance, que é ridículo, eles deixaram assim que era entrada livre, gratuita, até X anos. Isso é uma vergonha. Eu peço aos senhores que aprovem essa moção de repúdio para esse tipo de ato. Senão, daqui a pouco, gente, nós vamos acabar com a moral nas igrejas, nós vamos acabar com a moral na família, e vai acabar com a moral no legislativo, aonde tiver qualquer um representante do povo. Eu peço a aprovação de vocês. Aprove essa moção de repúdio. E já peço, senhor presidente, que essa moção seja encaminhada, não apenas ao endereço citado, mas que seja encaminhada também ao Ministério Público Municipal, ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, porque fere, sim, fere vários artigos que nós acabamos de citar. E eu tenho certeza, muitas vezes, têm vontade de falar, mas se cala, porque tem medo de alguns ir nas redes sociais e criticar o que ele defende. Pode ir na rede social, podem me criticar. Eu vou falar o que eu defendo. Eu repudio esse tipo de atitude e vou continuar defendendo nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador querendo discutir a moção? Peço ao líder do PV a permissão. É discussão. Pode ir. Com a palavra, o vereador Florentino. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público presente. Isso que anda acontecendo no nosso Brasil é uma verdadeira vergonha. A moral está sendo abalada. As famílias querem destruir as famílias de qualquer forma. Atacando principalmente as nossas crianças. Isso é vergonhoso. Como pode chamar de cultura uma criança passar a mão num homem nu? Até para nós, adultos, é constrangedor. Principalmente para uma criança. Que futuro essas pessoas esperam para o nosso país? Que futuro essas pessoas esperam para as nossas famílias, para as nossas crianças? Que futuro espera para as crianças o que é o futuro do nosso país? Vai mais além disso, o nobre vereador. Parabenizo o senhor pelo repúdio. Voto a favor. E tem uma outra imagem também que nós vimos. Respeito, sou evangélico, respeito a crença de cada um. Só que o que eu vi, numa outra imagem, através de um vídeo, uma pessoa que se diz, esse mesmo ator, carregando uma santa, nu, tampando os seus órgãos genitais, ralando
essa santa na frente de todo o público, de todas as crianças, de todo mundo ali, falando que isso daí é cultura? E o respeito pela crença de cada um? Eu acredito, se queremos fazer um país diferente, se queremos ter um futuro diferente para os nossos filhos, temos que começar a combater isso daqui agora. Não podemos deixar isso daí crescer. Porque se isso daí crescer, a família, a tradicional família do nosso país está perdida. É só que tem o senhor presidente. Mais algum vereador querendo discutir? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Márcio Melli. Uma boa noite a todos, boa noite, presidente. Tem uma frase... Vereador, desculpa. Eu deixei passar aqui, mas a discussão é na tribuna. Desculpa. Por favor. Não, irei lá sim. Por favor. Então, passou isso aqui, mas a mesa. Uma boa noite a todos, plateia que nos assiste, internautas, presidente, vereadores, vereadoras. Quero parabenizar, na verdade, foi todos nós, né? Fomos nós, né? Dessa moção de repúdio. Tem uma frase que muitos falavam, né? Lá atrás, principalmente as pessoas mais idosas. O fim do mundo vai chegar. Fogo, água, né? Morrer afogado, morrer queimado. Eu acho que o fim do mundo chegou hoje. Né? Da maneira que estamos. Vereador Florentino é demais. Não dá para aguentar, não dá para ver. Gente, é o fim do mundo. Teu filho entrar no museu, a pessoa está nua, ele tem que tocar nela. Gente, pelo amor de Deus, aonde estamos? É o fim do mundo. E digo aqui, aproveito, presidente, sou a favor, sim, dessa moção de repúdio. Obrigado. Mais algum vereador querendo discutir? Com a palavra, o vereador Rodrigo Paixão. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, internautas. Eu quero falar sobre as moções de número 246, 247, um dos diversos problemas que estão acontecendo na nossa cidade, afetando o nosso povo, temas que a Câmara de Vinhedo pode e deve atuar e agir, temas que estão fazendo a população sofrer, temas que são ligados às questões concretas da população, temas que não são artificializados, temas que são urgentes, importantes, e que a população espera o posicionamento dos vereadores e vereadoras. Me refiro, nesse momento, à demissão que está ocorrendo nesse momento de 130 trabalhadores, a maioria deles do nosso município, que vão ficar sem emprego e que muita gente finge que não vê ou procura outro tipo de tema, outro tipo de atividade, outro tipo de interesse. Eu respeito todos os temas debatidos, olho atentamente, mas eu acho que é fundamental e é prudente que a Câmara de Vinhedo se manifeste sobre as questões concretas do nosso povo. Educação, saúde, falta de cesta básica, problemas relativos a projetos culturais, problemas relativos à falta de mamógrafo, entre outros. E não é possível ocorrer uma demissão em massa na cidade e uma empresa que é a maior multinacional de bens de consumo do mundo, que utilizou terreno da cidade, utilizou benefícios fiscais da cidade, ficou durante décadas na cidade usando a infraestrutura,
utiliza até hoje água de uma forma gratuita, e a gente fala, não, é uma empresa privada, nós não temos nada a ver com isso, nós temos outros temas a tratar. Nós não vamos falar da Unilever, nós não vamos falar de falta de medicamento, nós não vamos falar de buracos nas ruas, nós não vamos falar de superfaturamento da merenda, nós não vamos falar dos problemas da educação, do problema relativo a corte de direitos dos servidores, nós não vamos falar sobre o governo enfrentando a Justiça Federal. Enfim, nós vamos ignorar a questão da Unilever. Bom, esse não é meu caso. Eu vou tratar aqui hoje, sempre, como eu fiz em todos os anos da minha militância política, de questões que são referentes ao povo de Vinhedo e que são importantes para o povo de Vinhedo. Não vou me omitir, não vou desviar o foco, não vou usar as pessoas como massa de manobra, obrigá-las a virem pautas que nem tem nada a ver com elas, muitas vezes intimidadas. Tá certo? Então eu quero aqui falar e pedir realmente um voto favorável para essa população de Vinhedo, homens e mulheres que vão ficar sem emprego e que ninguém fala nada. O governo de Vinhedo pediu uma reunião com o presidente da Unilever? Nada! A reunião dele é para ficar vendo como que mobiliza a gente para vir aqui enfrentar a oposição, vendo como que intimida servidores nos seus locais de trabalho, vendo o que vai cortar amanhã. Amanhã é saúde? Amanhã é educação? Amanhã é serviço público? Qual que é o corte da semana que vem? Que é isso? Que cidade é essa? Não vou me intimidar. Mas de jeito nenhum. Que é isso, gente? A cidade quebrada. Nós fingimos que não está acontecendo nada. 130 pessoas sendo demitidas. Nós apresentamos, sim, uma moção de repúdio à Unilever, pelas atitudes autoritárias, sem negociar com a cidade, sem negociar com os trabalhadores, chamando polícia ao invés de chamar o diálogo, quando esse deveria ser o papel nosso, inclusive de vereadores, e principalmente o papel do prefeito. Uma cidade que está desmontando, os serviços públicos estão desmanchando, e não vão perder mais 130 empregos sem falar nada. Esse governo não é sério. E se for para esse enfrentamento que eles estão anunciando aqui hoje, o negócio vai ficar mais feio ainda. E isso não é uma ameaça, não. Isso é uma coisa concreta, gente. Nós temos que debater o futuro na nossa cidade, de forma decente, sem intimidação. Então, uma moção de repúdio à Unilever e uma moção de apelo ao prefeito para fazer algo necessário e urgente, que é defender trabalhadores e não tirar direito das pessoas. Obrigado. Mais algum vereador querendo discutir? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulinho Palmeira. São duas moções. Senhor presidente, nobres pares, público presente, a todos uma boa noite. E cumprimento a todos que estão aqui. Se pressionados, se pagos, se não pressionado, são cidadãos e têm todo o direito de vir aqui, para início de conversa. E a gente ouve muitas histórias, quando vem de um lado, vem do outro, vem, sei lá eu, gente do céu. E outra coisa também com relação aos votos dos vereadores, temos que respeitar o voto de cada um aqui, quem quer isso, quem quer aquilo, para que lado vai. Temos que manifestar, sim, acerca de todos os temas na cidade. E, de fato, como bem ressaltou o vereador que nos antecedeu, temos muitos problemas para citar relativos ao problema da cidade. Sim, asfalto, creche, temos muitos problemas, como todas as cidades, como o Brasil tem tido a monte, principalmente na área econômica, né? Mas eu vou falar sobre as moções especificamente. E depois, na minha fala livre, falaremos sobre os problemas da cidade também, discutivelmente. Acerca da moção do Rubens, vou deixar pelo final, mas eu vou falar sobre as duas moções de autoria do vereador Rodrigo Paixão. Eu concordo plenamente que nós temos momentos muito difíceis, e isso está muito evidente. E me parece que essa condição da Unilever vem até transparecer aí. Ela é uma multinacional, uma moção de repúdio contra ela. Talvez eu até preferiria se fosse uma moção, de repente, de apelo para deixar os vereadores participarem de conversas, porque, na verdade, entendo eu, e o Sindicato dos Trabalhadores dos Químicos, que eu admiro muito, acredito que esteja fazendo um grande trabalho junto nas negociações e tudo mais, até porque é obrigação deles, de fato.
Agora, do outro lado, a Unilever é uma grande empresa que também traz... Eu tenho certeza que o sindicato está preocupado com os 100 e poucos possam estar sendo demitidos, né? Que é uma relação, como também com os 500 que vão ficar lá. Tenho certeza disso. E admiro o trabalho que o sindicato faz. E eu acho que o sindicato tem, sim, ambas as partes, tanto o sindicato quanto a empresa, conversarem, tentarem chegar no melhor denominador comum. Mas entendo eu que não é um problema que nós podemos intervir de forma a repudiar a empresa que traz muitos trabalhos para a nossa cidade, está anos aqui, contribui com toda a comunidade há muito tempo, contribui o modo de trazer um emprego, porque é lógico que ela também ganha com a mão de obra. O trabalhador tem o seu valor, é o coração de qualquer empresa. E precisa, sim, ser respeitado o trabalhador. Mas eu interferir sem saber o que está acontecendo lá é um problema privado, ali, me parece. Então, eu sou contra essa moção de repúdio. Se fosse uma moção de apelo para deixar a gente participar, Gessilever, deixa a gente conversar com vocês, vamos aí conversar com vocês também, como é a obrigação do sindicato, deixe nós, vereadores, também conversarmos, talvez eu votaria favorável. A moção de apelo para o prefeito aqui, eu também discordo. Então, vamos fazer uma moção de apelo para nós, vereadores. Vamos nós lá, vereadores, falar com também... também somos um poder constituído na cidade. Vamos nós lá falar com a Gessilever. Gessilever, nos ajude, os trabalhadores precisam, sim. Aí, sim, eu acho que seria o correto. Mas repúdio contra... há dois lados da moeda aí. E não estou defendendo aqui, simplesmente... né? Ali é capitalismo, a empresa está trabalhando, tem pessoas, tem empresas aqui, eu tenho um escritório, se amanhã for mandar embora o secretário, alguém falar, não pode mandar a sua secretária embora, tudo bem, vou dar os devidos valores, são 130 funcionários, 130 famílias, e pelo que sei vai estar contratando, né, aí cai o salário, é fato, mas aí é o momento de se trabalhar, e os sindicatos da nossa cidade sabem trabalhar isso muito bem, e tem o meu apoio se precisarmos lá juntos para tentar conversar com o Unilever, com todo o carinho irei lá para tentar convencê-los. Eu sou advogado e tenho diversos processos com a Gessilever. Não sou amante da Gessilever, não. Entrei com 11 anos na Gessilever, mas eu vejo o quanto ela também contribui com o município. E vou dar um exemplo. As faltas, as arestas existentes, às vezes, entre aqueles que não negociam da forma correta, não estou dizendo que não estão negociando, e talvez estejam fazendo da forma mais perfeita possível. Rigeza em Valinhos foi embora da cidade de Valinhos por falta de conversação, por pressões, às vezes, inadequadas de alguns. Não estou dizendo que foi sindicato. Adoro o sindicato, sou favorável ao sindicato e tem que ser sociedade organizada, é isso que é importante. Mas lá foi embora, porque talvez não tenham conseguido ceder. Só estou dando para visualizar. Então, eu não acho que é uma moção de repúdio contra a Gessilever. Eu faria uma moção de apelo, de repente, se fosse o caso. Gessilever, aceite que a gente vá conversar com vocês. Gostaríamos de saber o que está acontecendo. Nos ajude, vamos tentar ajudar vocês para manter esses empregos. Prefeito, vamos tentar o que é possível fazer para favorecer aí alguma forma. A prefeitura está fazendo, em casa nós estamos fazendo ajustes nas contas. E sobre isso nós vamos estar falando também depois. E sobre a moção do vereador Rubens, parabéns, Rubens. De fato, a família está sendo destruída no nosso país. E é engraçado, outro dia, inclusive, parece que um deputado falou assim, isso é arte, é arte. Isso é cultura do povo, cultura do povo. Então, um muçulmano que lá manda matar talvez quem é homossexual de repente, lá é cultura do povo. Foi dito uma resposta dessa forma para a pessoa. Só para visualizar bem. Errado. A nossa arte tem que respeitar, tem que ter seus limites também. Sou favorável a todo artista, mas temos que dar valor à família. Então, também voto favorável à sua moção. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Mais algum vereador querendo discutir? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Ferraz. Muito boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente nesta noite, a imprensa, a todos os funcionários públicos municipais, concursados ou em cargos de confiança, que desde que sejam de fato trabalhadores e servidores, tenham o meu respeito. Porque eu já vi tanto funcionário em cargo de confiança que não trabalhava, não produzia, só enrolava ou mal ia trabalhar, como eu já vi também funcionários concursados que se escondiam atrás da estabilidade também para não produzir e não trabalhar. Não é o caso da maioria, mas existem. Existem e todos sabem disso. Então, todos que são de fato servidores públicos, que trabalham pela população, tem todo o meu respeito. E que bom ver essa casa cheia, que é fundamental que as pessoas acompanhem de perto todas as discussões, detalhadamente. Que as pessoas não saiam aí se pronunciando em cima de versões,
mas de fatos reais, que conheçam números, dados e, antes de tirar a conclusão, analise profundamente caso a caso, que nada pior do que formar conceito, ou às vezes preconceitos, em cima de informações distorcidas. Pois bem, senhor presidente, eu gostaria de entrar aqui, estar comentando e me posicionando, que eu nunca deixo de me posicionar, seja qual for o assunto, pode gostar ou não, vaiar ou não, o que não vou é deixar de me pronunciar. Senhor presidente, eu não sou um moralista, não sou um puritano, não tenho uma visão conservadora ou estreita. Eu acho que o mundo evolui, as relações evoluem, os hábitos e costumes evoluem. E sou totalmente favorável à liberdade de expressão. Eu acho que isso foi uma grande conquista. A gente já viveu anos de chumbo, anos de ditadura, onde as pessoas não poderiam se expressar. Não poderiam falar das suas ideias, das suas convicções. Não poderiam se expressar, inclusive, artisticamente. Isso é terrível. Isso é típico das ditaduras, seja de direita ou de esquerda. Isso ocorreu muito na ditadura brasileira aqui, mas ocorreu e continua ocorrendo em Cuba também. Ocorre aqui do lado, na Venezuela, embora existam seus defensores que tentam dizer que não, que aquilo é uma democracia. Democracia é coisa nenhuma. Então isso, quem já viveu, sabe o quanto é ruim. Agora a gente tem que saber muito bem dividir e separar o que é liberdade de expressão, o que é arte, do que é promiscuidade. A gente vive um momento de extremos, onde as pessoas perderam os limites, perderam referências, onde tudo se pode em nome do que dizem ser arte, na visão deles. O caso em si, se fosse feito num ambiente fechado, controlado, com acesso somente de maiores, tudo bem. Eu, pessoalmente, não iria. Acho algo vulgar, de extremo mau gosto, não vejo nada de arte nisso. Mas quem gosta, quem quer que vá. Agora, com menores, com crianças, vês crianças expostas a isso, passou-se de todos os limites. A pessoa pegar uma imagem que representa muito para um credo religioso, assim como ocorreu no passado, de uma determinada igreja, um pastor chutar uma santa, e foi algo totalmente repudiado, inclusive pela grande maioria das igrejas evangélicas, porque independente de concordar ou não, deve se respeitar, né? E a gente vê agora, em nome da arte, falar que isso é normal. Não é. Não é. Isso é um absurdo, é um abuso, é uma deturpação do direito à liberdade de expressão. Esse é o meu ponto de vista. Voto, disse ao vereador Rubens, que assinaria junto, assinei, respeito quem pensa diferente e acho importante que toda a população saiba como cada um pensa e se posiciona. E em relação às outras duas moções aqui de repúdio a uma empresa de Vinhedo e de apelo, voto contrário e falo aqui claramente o que penso. Eu acredito na liberdade de mercado, na livre iniciativa. Nenhuma empresa demite porque quer, não demite porque é mal e não contrata porque é boazinha. Contrata porque precisa da mão de obra para produzir e demite porque também precisa para equilibrar as suas finanças, porque senão não demitiria. E não cabe, exatamente, eu sou um capitalista, defendo o capitalismo sim, não sou socialista, não defendo Vereador. Cuba, não defendo o socialismo. E não cabe Vereador. aqui ao poder público intervir numa decisão de empresa privada. Não cabe. Lamento muito essas demissões. Já fui demitido também. Sei o quanto é ruim e o quanto é triste. Vereador, acabou. Cabe ao poder público intervir em questões como essa. Isso é pensamento de comunista, de socialista. Cortou? Mais algum vereador querendo discutir? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Sandro Rebeca. Antes do Sandro iniciar a sua fala, eu gostaria de pedir ao público presente que respeitassem a fala do vereador, por gentileza. Estou fazendo uma reflexão e cumprindo o regimento interno. Muito obrigado pela compreensão. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadores, nobres pares, bem-vindo a todos. Está comum agora essa casa com muita gente, isso nos fortalece, viu? Sejam sempre bem-vindos.
debate sempre é importante para que a gente possa crescer, não é? Então, bem rapidamente, quero destacar o meu ponto de vista também, não é? A gente tem falado muito sobre alguns temas que eles estão se tornando comuns, e especificamente das moções. Eu sou favorável à moção que é uma moção de repúdio à questão pornográfica. A gente está perdendo, talvez, um pouquinho a questão do limite. Eu sou o cara da estatística, então toda curva para baixo é perigosa, como toda curva para cima é perigosa. Já falamos aqui, não é? Extrema-direita é perigosa, extrema-esquerda é perigosa. Então, no meu ponto de vista, é muito claro essa questão da pornografia. O cuidado com a criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é uma obrigação que cada um de nós possa cuidar. E eu faço questão de assinar, porque eu também acredito que a gente está pensando ou está deixando de pensar. Isso é um perigo, não é? Mas eu quero aqui lembrar, e aí eu faço questão para que essa casa pense junto também. Óbvio que a gente tem que pensar e coibir qualquer tipo de pornografia. Mas a gente não pode esquecer também que existe um outro tipo de pornografia que está acontecendo que a gente não pode fechar os nossos olhos. Uma criança que, de repente, vê seus direitos massacrados, talvez, uma criança indefesa, uma criança que, de repente, vai ter dificuldade para ir até a escola, uma criança que, de repente, fica sem o seu transporte escolar, isso também é pornográfico. Isso também é uma falta de respeito. Especificamente aqui do tema, eu também não fujo da raia, não. Claramente, sou contra qualquer tipo de pornografia. Na questão da Unilever, queria lembrar, só para a gente não perder a questão, quando as empresas, principalmente multinacionais, elas procuram as cidades, e a gente tem conversado muito sobre isso, foi um debate muito interessante há 15 dias atrás, numa sexta-feira, o pessoal da Secretaria da Fazenda aqui veio e mostrou as dificuldades que a cidade vem enfrentando. Mas quando a cidade busca acolher novas empresas como multinacionais, a prefeitura abre as portas da empresa. A prefeitura oferece terreno, a prefeitura não cobra água, a prefeitura oferece os meios de transporte. Diversas vezes, a cidade se manifesta para que, de fato, essa empresa multinacional esteja presente. Qual a dificuldade da prefeitura a intervir num caso desse? São 130 famílias, se não são 100% de Vinhedo, mas 130 famílias que ganham pão na cidade. E se alguém está desinformado, eu quero ler aqui, ó, notícias muito atuais. Minha fonte é o Valor Econômico, não é? Assim como as grandes multinacionais gráficas, o Valor Econômico nos ajuda. Notícia do dia 3 de outubro de 2017. Unilever compra Mãe Terra e prevê duplicar a operação. Não divulgado o valor da compra, Unilever se propõe a comprar uma nova empresa, 2 de outubro. E a gente não vai discutir, ele tem dinheiro para comprar uma outra empresa, e a gente não pode questionar por que está mandando 130 trabalhadores embora? Pasmem, a Unilever fez ontem sua estreia no mercado brasileiro de alimentos naturais, com a aquisição de 100% da empresa Mãe Terra, por uma quantia não divulgada. Eu fui questionar, não é? Porque a gente está ficando curioso. Algumas pessoas não entendem a nossa curiosidade. E aí, nessa minha pesquisa, olha que interessante. A Unilever compra a empresa Mãe Terra e, além disso, no dia 25 de setembro de 2017, ela divulgou: refrigerantes devem apresentar nova retratação de vendas. Ah, mas só isso? Não. Empresa Unilever compra a fabricante de cosméticos sul-coreana por 2,7 bilhões de dólares. E vai mandar embora os trabalhadores de Vinhedo. Então, a minha moção, ou a nossa moção, simplesmente é para que haja o diálogo. Se o diálogo existe quando a empresa vem se instalar, tenho certeza que ela abriria as portas. Né? Então, eu voto favorável às moções que estão colocadas aqui hoje, porque eu acredito, de fato, que a única saída é o diálogo. Algumas pessoas insistem ainda em achar que a falta de diálogo é a melhor maneira, ou o caminho mais curto. De fato, é o caminho mais curto do fracasso. Por enquanto, é isso. Mais algum vereador querendo discutir? Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Flávia Bittar. Boa noite a todos. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadora Ana Genesini. Bom, Rubens, eu fiz questão de assinar
a sua moção de repúdio. Até como advogada, Paulinho está aqui, pode confirmar, isso é crime, né? Atentado violento ao pudor, ele está distraído. Mas, enfim, está assinada, a gente já foi muito comentada aqui essa questão, eu acho muito difícil alguém ser contra uma situação dessa. Quanto à questão da Unilever, eu concordo em partes com a moção de apelo à Prefeitura, embora eu acho que a Prefeitura não tenha uma relação direta com a Unilever, a Prefeitura, ou o prefeito, ou os vereadores. Mas, na semana passada, quando eu comentei, sim, o assunto da Unilever aqui, que a gente comenta também os problemas da cidade, saúde, educação, e esse problema empresarial em si, que eu comentei, eu pedi até para alguns funcionários, se quisessem me procurar durante a semana, para a gente estar indo até a Unilever, chamar outros vereadores. Não houve procura, enfim. Eu acho que essa moção de repúdio ela podia ser modificada para uma moção de apelo. Uma moção de repúdio é alguma coisa muito forte para uma empresa que está em via de instalada e que tem, sim, lá seus 500, 600 trabalhadores, fora esses 130. A gente pode estar causando um caos, como foi feito em Valinhos, que, por pressão, inclusive, do Legislativo, a Rigesa saiu da cidade. Eu acho que ninguém quer causar isso aqui na cidade. Mas nós estamos aqui para apoiar e, junto, fazer uma reunião, como vocês preferirem. Não vejo problema nenhum com isso. E me ofereci, inclusive, na semana passada. Também acompanhamos o caso da saúde esse fim de semana. Estivemos na Santa Casa, na UPA, no PA. Independente da gente ser contra ou a favor, porque ninguém é a favor de fechar um atendimento 100% e manter ele básico. É impossível alguém ser a favor disso. Agora, se foi essa a tomada de decisão do Poder Executivo, nós vamos acompanhar, nós vamos fiscalizar, nós vamos tentar ajudar da maneira que for possível. Né? Acho que, simplesmente, a crítica ela não resolve o problema. Agora, muito se fala desse mamógrafo. Né? Então, eu fui estudar essa questão desse mamógrafo, porque isso, eu já ouvi tantos discursos nessa questão aqui. Ele foi comprado em 2007 e ele perdeu o tempo de instalação em 2008, por isso que ele está hoje lá jogado no CERM como bem servível. Eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas eu precisava só complementar, porque foi falado que nós não fiscalizamos, nós fugimos dos problemas, a gente vira as costas para isso, mas não é verdade. Né? Tá aí a história dele, ele foi perdido porque ele não foi instalado dentro do prazo de garantia, foi comprado em setembro de 2007 e vendido em setembro de 2008. A empresa fechou por improbidade administrativa. Por hoje é só. Boa noite. Mais algum vereador querendo discutir? Está em votação única moção número 245 de 2017. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Moção número 245 de 2017. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada por 11 votos favoráveis, nenhum contrário. Está em votação única a moção número 246 de 2017. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Foram 4 votos. 4 favoráveis e 6 em contrário. 6 a 4. 6 a 4. Foi aprovado. Portanto, a moção foi reprovada por 6 votos contrários e 4 favoráveis. Senhor presidente, eu gostaria de justificar meu voto. Com a palavra... Só um minuto, vereador. Não tem mais justificativa nas moções. Está em votação única a moção número 247 de 2017. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
7. Foi aprovado por 7 votos favoráveis, 2 em contrário. 3 em contrário. Acabou. Liderança, não deu pagamento de liderança? Tem que fazer as coisas. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura das indicações. Dispensado. Expediente recebido diversos. Balancete financeiro dessa casa referente ao mês de setembro de 2017. Encaminhe-se. Comunicamos aos senhores vereadores que as demais correspondências recebidas diversas para essa sessão encontram-se à disposição da Secretaria da Casa. Nada mais consta, senhor presidente. Terminadas as matérias constantes